Vamos lá. Não, aula 9. Não é análise, é introdução a equações diferenciais, tá? Coloquei análise ali no coisa, né? Então, aula 9, nossa. Então, hoje eu optei por... Bom dia, Yali, tudo bem? Hoje eu optei... A gente vai dar um grande salto. A gente estava no capítulo 3, tá? Terminou o capítulo 3 do livro ali da Valéria. Agora vai para o capítulo 6, tá? O capítulo 4, 5... capítulo 4 e 5 eu vou fazer de forma assíncrona, então eu vou ver se eu gravo, se eu gravo as aulas para vocês, gravar com mais frequência, pegar o tempo, gravar de manhã para ir passando esses conteúdos, tá? Porque esse método de separação de variáveis, ele é clássico, e se eu continuasse ali, a gente ia chegar com muito pouco tempo para trabalhar com ele, né? Como a gente ainda vai ter 2 meses aí, né? Para trabalhar com esse daqui, então vai ser legal. Vai ser esse, depois transformado de Fourier. É melhor falar isso primeiro do que aquele outros lá. Aqueles outros vão ser feitos de forma assíncrona, tá? Então, continuo começando. O que é o método de separação de variáveis, gente? A gente vai começar com a equação do calor, tá? Todo mundo, eu acho que vocês lembram lá do capítulo 1. Deixa eu colocar em apresentação. L, tá? Então, lembrando, esse método de separação de variáveis aí, é um método para obtenção de solução. Eu já adianto que aqui a gente vai obter uma solução para a equação, a gente não vai, a princípio, conseguir demonstrar que ela é única, tá? A gente vai precisar de mais ferramentas para demonstrar a unicidade dessa solução, tá bom? Mas pelo menos ele vai dar um caminho para a gente de como encontrar uma solução em determinados domínios aí, tá? Vocês vão ver que onde a gente procura soluções, onde o x e o t está variando aqui, isso aqui vai ser bem restrito, tá? Não vai ser para qualquer domínio que a gente vai conseguir fazer isso. E vocês vão ver que para cada domínio que a gente trabalhar depois, lá mais para frente, a gente vai voltar a fazer equação do calor para o domínio onde a gente está num cubo, num quadrado, no plano, ou num círculo, né, num disco. Vocês vão ver que ali tem algumas complicações, tá? Mas vamos lá, então, outra coisa também, o que esse método significa? A gente vai procurar achar o espaço das soluções. No fundo, a gente vai estar fazendo isso. A gente vai estabelecer a solução dessa equação como sendo a combinação linear de autofunções, tá? E aí a gente vai ver tudo isso agora para frente. Aí eu já vou falar já qual que é a ideia do método, tá? Então vamos só primeiro identificar de novo o problema, né? Então essa aqui é a equação do calor, tá? Aqui é Você está numa... compartilhando? Oi? Ah, não está compartilhando, perdão. Acho que agora foi, né? Foi, obrigado. A equação do calor aqui, então, essa equação do calor é numa barra, tá? Essa barra aqui, ela é uma barra do tamanho que ela tá na origem e depois no L, tá? Você coloca no plano x, y, você coloca no eixo x, essa barra tá fixa lá no zero e no L aqui, tá? E tá no L, né? Uma barra de tamanho L ali. Esse zero até o infinito é onde que vai variar o t, que é o tempo, tá? E depois lembrando, né? A gente já falou bastante dessa condição. Isso aqui significa que essa barra está fixa na ponta no zero e também está fixa na extremidade do L, né? Não tem movimento. E aqui é a condição inicial, tá bom? Então aqui eu tenho condição de contorno, condição inicial, esse problema misto, tá?
a gente lembrando, né? Como lá no primeiro capítulo, eu tenho que, no capítulo 3 eu vou procurar aqui, mas eu tenho que me atentar para essas condições de compatibilidade aqui, tá bom? Então, o nosso problema, a gente vai. Problema com valores de contorno é esse aqui, tá? E esse aqui, olha, se eu olhar, ele é um problema homogêneo, né? Não tem nenhuma f aqui, f de xy aqui, tá? Ele também e aí o espaço das soluções dele é simples. A gente pode usar o princípio de superposição que a gente já viu no capítulo 2, né? E, e além disso, a gente lembra, a gente sempre está procurando soluções clássicas, né? Então, a nossa solução, ela vai ter que estar nessa classe, tá? Quando eu considerar nesse aberto aqui, olha, isso aqui é uma faixa aberta, né, de 0 até L, uma faixa. Dentro da faixa, a gente vai querer que essa função seja de classe C2, a solução, ou seja, ela seja duas vezes diferenciável com relação, com relação a x e a t, tá? E aqui, quando eu considerar na fronteira, né, na fronteira dessa faixa, eu vou querer que essa solução ela seja pelo menos contínua, tá? Nesse caso, no caso que a gente está colocando aqui, vale o princípio de superposição que a gente fez do capítulo 1 lá, aquele lá que é a soma de soluções e a solução, mesmo a soma infinita, tá? E aí, se eu tivesse, a ideia vai ser o quê? A gente vai procurar uma família de soluções, o N, tá? Do problema 1.3, de modo que todas as soluções possam ser expressas como essa soma aqui, tá? Ou seja, esse aqui a gente vai usar o princípio da suposição. Se a gente achar, se todo mundo for solução aqui, isso aqui vai ser uma solução do nosso problema, tá? Então, agora que vai começar. E a gente já sabe como. Depois a gente vai. Ele fala da convergência aqui, a gente depois vai analisar a convergência mais para frente quando falar de série de Fourier, tá? Então, o problema, a solução desse problema aí, tá? A gente vai achar uma sequência de números, a gente vai precisar de uma sequência de números reais para determinar que o meu problema de valor inicial ela satisfaça, as soluções satisfaçam a minha condição inicial. Então, F, isso aqui está dizendo que o quê? Que F vai ter que ser escrita como combinação linear dessas coisas que a gente vai achar aqui. Tá bom? Deixa eu colocar aqui no chat para ver que vocês estão. Se precisar, né? A Yali está sem áudio. Tudo bem? Então, a gente aqui vai resolver o problema 1.1 da seguinte maneira, tá? Eu vou supor, gente, como que faz esse método de separação de variáveis? E esse aqui é o método de separação de variáveis ou método de Fourier, tá? Quem esse método, a princípio, ele foi criado pelo Joseph Fourier, né? E ele consiste no seguinte: eu vou supor que a minha solução é dada dessa forma, como uma função, o produto de duas funções, uma só que depende de x e outra só depende de t, tá? Se a gente está supondo que é a solução, a gente vai lá e substitui ela na nossa equação. No caso é do calor, então a gente vai derivar uma vez com relação a t, então vai dar psi' de t, e duas vezes com relação a x, então vai dar psi duas linhas, φ duas linhas de x, tá? E substitui, então a gente vai ter essa igualdade aqui, tá bom? Posta essa desigualdade, a gente faz o seguinte, a gente pega aqui, olha, divide todo mundo, vai dividir essa equação aqui por alfa ao quadrado φ x psi de t. Quando eu dividir isso, eu vou ficar com a seguinte igualdade, tá? Seguinte identidade. Psi duas linhas de x, 1 sobre alfa ao quadrado, psi' de t dividido por psi de t, tá? Por que que eu faço isso? Eu estou separando
estou separando as funções, né? Todo mundo que depende de x está aqui, todo mundo depende de t está aqui. Aí eu deixei a constante desse lado. Gente, o que é a primeira coisa que eu observo aqui? Se esse lado só depende de x e esse lado só depende de t, então isso aqui só pode ser uma coisa, só pode ser constante, ou seja, isso aqui é igual a uma constante, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, olha. Se esse lado é só constante, a gente vai chamar essa constante de menos lambda, tá? Esse menos lambda por questões técnicas, só para na hora da gente fazer as contas, tá? Então, menos lambda. Esse menos lambda aqui, o menos lambda do fundo, vocês vão ver, todo mundo, vocês dois já fizeram álgebra linear 2, só que são autovalores, tá? A gente vai descobrir os autovalores da minha solução. E essas psi e φ que a gente vai achar aqui são as chamadas que vão dar, que aí vão, eu juntando, eu vou obter minha u de xt, o n de xt para cada n, são as chamadas autofunções, tá? Então, a gente vai, dessa desigualdade, igualando isso aqui a lambda, tá? Igualando isso aqui a menos lambda, eu vou obter as seguintes identidades. Menos psi duas linhas de x igual a lambda psi de φ de x, perdão, psi linha de t igual a menos alfa quadrado, lambda φ de t. O que está acontecendo aqui, pessoal, é o seguinte, que nem eu disse, eu igualei a menos lambda, e aqui, olha, depois passei, multipliquei os dois lados por φ de x, obtive essa e obtive isso aqui, tá? Como a gente está procurando soluções U aqui, e lembrando que a minha U é produto daquelas da φ e da psi, eu vou impor que a φ, como ela é só de x, ela tem que ser uma função de classe C2 em 0L, e a hora que no 0L é aberto, e ela vai ser uma função contínua no 0L fechado. E a psi vai ser uma função de classe C2 em 0 infinito aberto, e vai ser uma função contínua quando eu tomar o intervalo semi-aberto, semi-fechado aqui no zero. Tá? Ok? Cássio caiu. Cássio caiu, eu acho. Deixa eu ver se eu chamo ele de volta. Só um instantinho, esperar, vamos ver se o Cássio entra de volta, porque vai ficar ruim, né? Bom. Oi, Ali, eu sei que você está sem áudio, mas me dá um alô aí para saber se você tá, porque o Cássio caiu e eu não sei se caiu por conta da internet aqui ou por conta da internet aí. Você pode me dar um alô? Escrevendo alguma coisa no chat. Eu só ver aqui no WhatsApp. E Ali, eu acho que caiu tudo aqui, né? Ah, o Cássio voltou. O Cássio, foi você que caiu ou foi aqui que saiu fora? Desculpa, caiu aqui. Ah, ok. Vou continuar então. Olha, só. Então a gente fez essas contas, né? Chegou que iguala isso aqui a menos lambda.
a gente vai obter essas duas equações, né? Retomando. Aí, o que a gente está procurando aqui são soluções, tá? A gente está procurando soluções U nessa classe. Se eu estou colocando aqui nessa classe, ou seja, U tem que ser de classe C2 no aberto, né, no interior do meu aberto, do meu domínio, e tem que ser na fronteira, ela tem que ser uma função contínua. O que acontece? Eu vou ter que, então, exigir que a minha φ seja de classe C2 no intervalo 0L e seja contínua no intervalo fechado L. E ela seja de classe C2 no intervalo 0 infinito e seja contínua no intervalo fechado 0 infinito. Tá? Isso para poder satisfazer a minha condição aqui para ter solução clássica. Tá? E aí, gente, eu também, para completar o meu problema, eu vou impor a condição de contorno, né? Lembrar que meu problema aqui, olha, ele tem uma condição de contorno. No 0 e no L, a minha solução tem que ser 0. Então é isso que eu vou fazer, eu vou impor minha condição de contorno. Se eu colocar a condição de contorno, lembrando que a U de xt é igual a φ de x psi de t, então U de 0t vai dar φ de 0 psi de t. Isso tem que ser igual a 0 para satisfazer a condição de contorno. Da mesma forma, a minha solução ela tem que ser 0 no outro extremo, né? Então, a U de L, T, tem que ser 0 para todo T ali. Então, φ de L vezes psi de T tem que ser 0. Tá? Essa estou impondo minha condição de contorno. Porque isso aqui vão dar minha condição inicial para montar os problemas, né? O que eu ressalto aqui? Eu quero encontrar soluções que não são triviais. O que é uma solução não trivial? Uma solução que não seja nula, tá? A minha solução não pode ser nula. Se a minha solução não é nula, e como ela é o produto da função φ pela psi, eu vou ter que psi de t seja diferente de zero, para t maior ou igual que zero, tá? Logo, para dar zero, se eu estou colocando que psi de t tem que ser diferente de zero para todo t maior ou igual que zero, o φ de zero tem que ser igual a zero e o φ de L tem que ser igual a zero. E aqui é onde que eu monto meus problemas. Então, olha, como eu não quero solução identicamente nula, e φ é uma solução do problema aqui, então eu vou impor que a minha φ, que eu quero encontrar, seja a solução do seguinte problema. Psi duas linhas de φ, φ duas linhas de x, mais lambda φ de x, igual a zero, x variando entre 0 e L, e φ de zero tem que ser igual a φ de L, que tem que ser zero, tá? E a psi, ela tem que satisfazer a seguinte EDO. A psi, ela tem que satisfazer a EDO φ' de t mais mais alfa ao quadrado lambda φ de t igual a zero, tá? Gente, alguma dúvida nisso? O lambda seria uma variável qualquer, no caso? O lambda ele é uma constante e ele vai ser o meu alto valor. Você Ah, perdeu a tá. partir de quanto, Cássio? Bem no início mesmo. Uhum. Então vamos dar uma revisada aqui rápido. Então, o que é como eu tinha dito, a gente vai querer soluções, a gente vai usar o princípio da superposição, porque esse problema aqui é um problema homogêneo, né? Com essa condição de contorno aqui, a gente vai impor que ele satisfaça essa condição aqui, tá? E também, achando a solução, para satisfazer a condição inicial, né, da minha f de x, a minha f de x vai ter que ser escrita como combinação linear desse problema aqui, onde esses alfas aqui são uma sequência de números reais, tá? Que são tais que eu consigo escrever minha f de x igual a isso aqui, né? Isso aqui a gente vai ver mais para frente, isso daqui depois a gente vai ver que é a chamada série de Fourier da função f de x, tá? Mas isso é no capítulo 7. Então, Cássio, eu vou impor que a minha solução tem que ser do tipo o x de t, φ de x, psi de t.
Ou seja, eu estou separando. Eu quero que a minha solução seja o produto de duas funções, uma que só depende de x e outra só depende de t, tá? Feito isso, impondo isso e substituindo na minha equação, eu vou ter que a minha equação é u de t, o t igual a alfa ao quadrado u xx. Então, eu derivo isso aqui uma vez com relação a t, tá? Eu derivo isso aqui uma vez com relação a t. Eu vou ter, então, φ de x, psi de t, psininha de t. E derivo essa função duas vezes com relação a x. Derivado com relação a x, eu vou obter φ duas linhas de x. E assim, tá? Dessa igualdade, eu divido tudo por alfa ao quadrado, φ de x, psi de t. Dividindo essa igualdade por isso aqui, eu vou obter esse lado esquerdo aqui, que é o φ duas linhas de x, φ de x, igual a 1 sobre alfa ao quadrado, psi de t, psi de t. Ok? E aí, aqui daqui eu tenho duas equações, né? Isso aqui, olha, Cássio, é aqui que vai entrar o lambda, tá? Esse lado só depende de x. Esse lado só depende de t, tá? Então, isso aqui, para isso aqui ser verdade, isso tem que ser constante e isso tem que ser constante, tá? Certinho? Então, isso. Oi? Certo? Ok. E aí, eu vou então supor que isso aqui tudo é igual a menos lambda. E eu estou colocando menos lambda por questões técnicas, tá? Não estou colocando só lambda. Vou colocar menos lambda. Mais tarde, a gente vai ver que esse lambda aqui é o alto valor associado às minhas autofunções, tá? Você fez álgebra linear 2, né? Você sabe que alto valor é autovetor, né? Então, disso aqui, a gente vai obter duas equações diferenciais ordinárias. A primeira é a menos φ duas linhas de x igual a lambda φ de x. E a segunda é a psi de t igual a menos alfa ao quadrado lambda psi de t. Tá? Feito então isso, Cássio, a gente agora vai fazer o seguinte: além disso, eu vou impor as minhas condições iniciais, tá? As minhas condições de contorno. Mas daí eu tenho que observar uma coisa. Por exemplo, eu vou querer que isso aqui seja satisfeito. Só que lembra, eu quero que a minha U seja uma função de classe C2 no zero, no intervalo aberto 0L, cartesiano 0 infinito, tá? Ou seja, tenho uma faixa vertical, tá? Se a gente considerar que o x está variando aqui e o t está variando aqui, então tem uma faixa vertical no intervalo 0L, tá? Dentro dessa faixa, eu quero que a minha função seja uma função de classe C2. Na borda da faixa, eu quero que a função seja uma função contínua, tá? Então, para isso ser verdade, e como eu estou supondo que U é φ vezes psi, a φ tem que satisfazer isso, olha, tem que ser de classe C2 dentro do intervalo 0L e tem que ser contínua no intervalo fechado de 0L. Ela é uma função de classe psi também, uma função de classe C2 no intervalo aberto em 0 mais infinito e tem que ser contínua no intervalo fechado em 0 até o zero, até o mais infinito, tá? E aí eu vou impor a minha condição de contorno. O que é impor a condição de contorno? É lembrar que o meu problema lá em cima, ele tem que satisfazer U de 0t igual a U de lt igual a zero para todo t maior ou igual que zero. Substituindo, lembrando que U de xt é φ de x psi de t, eu vou ter que U de 0
T é a mesma coisa que φ de 0 psi de T. E a U de LT tem que ser φ de L vezes psi de T. A gente vai obter. E essas coisas têm que dar zero, porque é a minha condição de contorno. Isso vale para todo T maior ou igual que zero. Aí foi o que eu coloquei, Cássio, que aí foi a hora que você voltou. Eu preciso que a minha. Eu preciso que a minha solução U não seja nula. Como ela é o produto de φ e psi, a psi de t não pode ser zero para todo t, tá? A psi de t, se ela for zero para todo t, é a solução trivial, né? Solução igual a solução nula, não é essa que a gente quer. Então, eu vou supor que psi de t é diferente de zero para todo t maior ou igual que zero. Daí eu vou obter que φ de zero e φ de L tem que ser zero, tá? Dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou ter que os meus problemas, o meu problema, a minha FI aqui, ela tem que satisfazer o seguinte problema de valor inicial. O seguinte problema PVI, só que é um PVI envolvendo agora uma EDO, tá? De segunda ordem. FI tem que satisfazer a equação, tem que ser solução do problema. Φ duas linhas de x mais lambda φ de x igual a zero. E o x tem que variar entre o intervalo 0 e L. E a minha φ no zero tem que ser zero. E φ no L tem que ser zero. E a função psi, ela tem que ser solução da minha EDO, dessa EDO aqui, ó. Psi' de t mais alfa quadrado, lambda, φ de t. Tá bom? Cássio? Tranquilo? E Ali, depois você dá um alô para ver se você tá aí, Tranquilo. certo? O método consiste nisso e a gente vai achar essas funções, tá? E olha aí, aqui no problema 8, as soluções não triviais correspondem às autofunções correspondentes ao alto valor lambda, tá? Então aqui a gente vai achar as autofunções, tá bom? Ou os autovalores, né? Só os autovetores. Mas quem são os autovetores? São funções, por isso a gente chama de autofunções, tá? Olha, então aqui agora a gente vai fazer toda antes de retornar o problema, lá achar, determinar quem que é φ e psi. Eu vou primeiro mostrar que esse alto valor si menos lambda ele vai ter que ser um número real, tá? Esse menos lambda vai ser um número real. E aí eu vou fazer toda uma argumentação agora para mostrar isso, tá bom? Então, como olha, então a gente está procurando soluções reais, né? Soluções lambda real, de ambos os lados da equação 1.7, né? Qual que é a equação 1.7? Essa aqui. Então, ambos os lados a gente vai ter que ter um número real aqui. Que a gente quer soluções reais, tá? A gente não quer as soluções complexas. Então, vai combinar que é claro que esse lambda aqui ele vai ter que ser um número real. Mas assim, de fato, os autovalores desse problema 1.8 aqui, que é esse aqui, eles são números reais, né? São sempre reais positivos. E a gente vai provar isso agora, tá? Vamos supor que pudesse ter soluções complexas ali, que o lambda pudesse ser complexo, tá? Eu vou supor isso. Então a gente vai fazer o seguinte produto interno, tá? Produto interno, vocês lembram lá do cálculo 2, né? Do fundamento da álgebra linear 2, tá? A gente vai definir ele aqui. Um produto interno em C. Como que é esse produto interno? O produto interno é uma função que trabalha no C cartesiano 0, C cartesiano 0, C cartesiano C, de Czinho aqui, quer dizer que ele vai estar estou considerando como funções complexas, tá? No intervalo 0L, cartesiano C, no intervalo 0L. E eu vou definir isso aqui, olha. F, o produto interno de F pela G, é a integral de 0 até L,
da f de x, g de x barra. Isso aqui é o conjugado, tá? O conjugado de números complexos mesmo. Tá? Por que que tem que ter esse conjugado? Porque a gente está considerando em C. Se fosse nos números reais, não precisava colocar essa barrinha aqui, se a gente estivesse considerando um produto interno real. Mas como ele está querendo definir em C, então aqui eu tenho que pôr conjugado, tá? Esse aqui é o conjugado complexo dessa função. Vamos lá. Então eu defino aqui 1.10, então a gente define essa definição e ele forma um produto interno, tá? Não vou fazer a demonstração, é simples, tá? Provavelmente lá quando vocês fizeram análise do álgebra linear 2, o professor ele fez algum exemplo usando funções, tá? Integral, muito provavelmente, perdão. E aí nisso, então a gente tem que essa função, essa função a gente acabou de definir, ela é um produto interno. O que que significa dizer que é um produto interno? Que o produto de f por f é maior ou igual que zero, para qualquer que seja a função que esteja aqui. Isso aqui só é zero se a função é nula. Ele é linear na primeira entrada, ou seja, é alfa f mais g, produto interno com h, é alfa f, produto interno com h, mais g, produto interno com h. Para quaisquer que sejam f, g e h, perdão, não colocou aqui, mas f, g e h pertencentes aos complexos. E alfa é um número complexo, tá? Além disso, ela aqui, ó, ela satisfaz isso aqui, ó. Ela é uma propriedade antissimétrica, tá? O produto interno de f para g é igual ao conjugado do produto interno de g para f, por f, tá? É muito simples demonstrar isso, vocês já devem ter visto, né? Antes de eu continuar, pessoal, minha água acabou, eu vou lá buscar água rapidinho, tá? Se vocês quiserem também ir no banheiro rapidinho, eu já volto aí.
pessoal de volta, tá? Vamos lá. A Yali ainda não respondeu. Eu não sei se ela continua. Depois, se você puder dar um alô, Yali. Mas olha, então vamos lá, o Cássio. Foi do jeito que eu falei, né? A gente vai mostrar que o lambda vai ter que ser um número real mesmo, né? Então vamos supor se ele for, a gente definir o produto interno aqui, tá? E eu vou supor que ele seja complexo. E vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, voltando, se ele for complexo, o que, que vai acontecer? A φ alta, essa função associada, ela estando nessa classe aqui, né, de soluções, né? Então, C2, intersecção C contínuo, P, tá? Note que ela tem que satisfazer isso aqui, tá? Por que que ela satisfaz isso? Porque ela satisfaz o problema lá, nosso problema de valor inicial lá do começo, né? Aqui, ó. Esse aqui, tá? Então, tem que satisfazer necessariamente isso. E aí, então, a gente vai mostrar aqui primeiro, para a primeira coisa, eu vou mostrar que existe o limite lateral, os limites laterais. Por quê, gente? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou mostrar que eu posso começar a integrar de 0 a L, tá? No intervalo fechado aqui. E que a gente vai poder calcular essas funções lá no intervalo a φ no zero e a φ no L, certinho ali, que esses limites laterais. A gente vai obter uma coisa contínua, tá? Então, eu vou mostrar a existência desses limites laterais, mas isso aqui é muito simples, né? Porque eu vou lá, então, se vale isso aqui, o limite de x tendendo que as derivadas, perdão, que a derivada aqui, a segunda, ela é contínua ela existe os limites laterais dela, né? Então, se eu fizer o limite lateral de x tendendo a zero pela direita, da psi duas linhas, tá? Da derivada segunda, ele vai dar zero. E é simples, eu vou fazendo isso, né? Porque menos φ, menos lambda, limite de φ de x com x tendendo a zero pela direita, da φ de x, isso aqui vai dar φ de zero. Por que que eu posso fazer isso? Porque ela está nessa classe aqui, olha. Tá? Ela é contínua. E se ela é contínua no zero, esse limite existe. Tá? Então vai dar menos lambda. Isso aqui, como eu quero que ela seja zero, é zero. Então quer dizer que o limite que é a psi duas linhas de t, se duas linhas de x, o limite dela no zero existe e é zero, tá? O limite lateral no zero. Então, porque a gente está no intervalo 0L, então o limite lateral aqui pela direita existe. E também pela esquerda em L agora, tá? Porque para aqui no L. Então, é a mesma conta, tá? Fácil, eles dão zero. Aí, por outro lado, que eu vou fazer aqui? Então, por outro lado, aqui, como a φ é contínua no intervalo fechado, eu vou poder fazer essa integração aqui, ó. Lambda φ é lambda, zero, de 0 até x, φ y dy, é o limite, tá? Eu posso escrever isso aqui, o limite de a tendendo a zero pela direita, da integral de 0 até a de φ duas linhas de y. Olha, esse aqui foi o que eu te disse lá. Para a gente poder fazer essa integração aqui, para eu poder fazer isso, eu tenho que mostrar que existe esse cara aqui, ó. Esse limite aqui existe, porque depois a gente precisaria passar nele para a gente poder fazer essa integral, né? Poder reescrever isso aqui assim, tá? Senão não faria sentido essa igualdade, porque existem os limites laterais. Então, aqui, reescrevendo isso aqui, por que que eu posso? Porque vale isso aqui, ó. Então, isso aqui na verdade, ele esqueceu um sinal aqui, tinha que ser menos, né? Vale, é o A tendendo a zero pela direita, né? De 0 até de A até X, da psi duas linhas de Y, dy, tá? E aqui agora a gente sabe, né? A primitiva dessa é a psilinha. Tá? A psilinha vai ser calculada no x menos no a, e aqui calculo o limite, né? E esse limite existe porque minha função é de classe C1, né?
Minha função é de classe C2, né? Então, essas minhas derivadas existem, são contínuas, né? A mesma coisa aqui. Faço essa integral, né? Para poder fazer isso aqui, escrevo assim. Logo, o que vai acontecer? Logo aqui eu mostrei que o quê? Esse limite aqui é igual a isso. Essa integral aqui existe, tá? E ela é finita. Esse limite aqui é igual a isso. Essa integral existe e ela é finita, tá? O que vai acontecer? Eu mostro aqui que, olha, fazendo esses limites aqui, eu quero mandar o A aqui, o X aqui, olha, como eu estou fazendo limite com relação a esse cara aqui é constante, esse aqui é constante, tá? Então, esses limites aqui, olha, que eles aparecem aqui, como esse limite aqui existe, tá? Esse limite existe por conta disso, esses dois aqui existem, tá? Isso vai permitir o quê? Vai permitir a gente poder integrar as funções psi-duas linhas e fininha no intervalo. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui só um pouquinho. Aqui. Elas, a gente vai poder integrar elas aqui, Cássio e Ali, no intervalo 0L, tá? Tá, a gente fez tudo aquilo para poder integrar no intervalo 0L. Agora a gente vai fazer isso. Por quê? Agora eu vou mostrar que o meu lambda, na verdade, não é complexo. O meu lambda é real. E eu vou provar mais que ele é real. Vou provar que esse lambda é real e vou provar que esse lambda é positivo, tá? Então vamos lá. Então a gente vai, olha, lambda, φ, produto interno de lambda vezes φ com φ, ele é igual ao produto interno de lambda. Olha, está aqui fora, eu posso passar na primeira entrada, porque isso é um produto interno. Então ele é linear na primeira entrada. Então isso aqui é igual a lambda φ, produto interno com φ. Só que lambda φ é o menos psi duas linhas, φ duas linhas, φ duas linhas de x. Então eu posso, isso aqui vai ficar igual ao produto interno φ duas linhas de x, menos φ duas linhas de x, com φ, tá? Jogo na integral, o sinal ficou para fora, né? Pôs o sinal para fora. Isso aqui é φ duas linhas de x, produto interno com φ barra de x, tá? Reescrevo esse limite como sendo que essa aqui é uma integral imprópria, né? Como sendo isso aqui, olha. Então essa integral ela é igual a menos o limite de a pela direita e b pela esquerda desses caras aqui. Foi por isso, olha, para passar daqui para cá, olha, essa para poder passar daqui para cá, foi o que a gente fez lá em cima, né? A gente teve que mostrar que existiam os limites laterais da minha φ, tanto pela direita pela esquerda. Pela direita de A e pela esquerda pela direita de 0 e pela esquerda de A. Não, pela direita de 0 e pela esquerda de L. Tá? Então, por isso que eu posso escrever isso. Agora, isso aqui, menos a L, o limite de A pela direita e B pela esquerda, A pela direita de 0 e B pela esquerda de L, aqui agora eu uso integração por partes, gente. Como que eu faço integração por partes? Chamo essa daqui de V, essa aqui é a U, né? Então isso aqui fica VU, calculado de A até B, tá? Menos, tá? Menos VDU, né? Aí eu derivo, por isso que saiu essa derivada aqui. Bom, eu vi que existem esses limites aqui, tá? Então eu posso calcular, por isso que, olha, tá vendo? Por outra coisa que eu fiz lá em cima, por isso que eu posso calcular aqui no B e aqui no A, tá? Por isso que eu posso calcular isso no B e no A, tá? Porque isso aqui, existem os limites laterais aqui, então a gente pode calcular. Ah,
Então, feita essa conta aqui, olha, isso aqui então vai dar isso de B menos isso em A, tá? Limite aqui. Mais integral de 0 até L. Olha, quando é produto interno, isso aqui eu posso, ó, esse com esse, olha, esse vezes o conjugado dele é o módulo ao quadrado dele, tá? E aqui, pessoal, olha, eu vou fazer o limite, tá? Então, quando eu fizer o limite de A, o limite de B tendendo pela esquerda, isso aqui de L, então isso aqui vai dar φ de X, φ' de L, φ de L. E quando eu fizer pela direita, vai dar φ de 0, φ' de 0, φ de 0. Bom, a gente já calculou isso aqui. Φ' existe, esse limite lateral existe, e essa daqui no zero é zero. Então, esse dá zero. O limite lateral aqui existe, e essa no zero aqui dá zero, tá? Mais esse cara aqui. Então, ficou só esse cara. Mas esse cara aqui é exatamente o produto interno de φ' por φ'. Só que o produto interno de uma função com ela mesma, e o vetor com ele mesmo, é sempre maior ou igual que zero. Só que como φ não é a função nula, a gente não quer que ela seja função nula, então aqui ela é exatamente maior que zero. Tá? Por que que eu fiz isso? Olha, pelo mesmo argumento, o produto interno de φ com φ é maior que zero. Então aqui, esse número é maior que zero. E aqui deu que isso aqui tem que ser positivo. Então, para ser, isso aqui também tem que ser positivo. Logo, eu vou ter que ter o lambda positivo, tá? E aí é o que a gente mostrou. Então, o lambda, ele não é um número complexo, ele é um número real, tá? E essa foi a primeira coisa que a gente mostrou. Outra coisa que a gente vai mostrar agora, pessoal, se eu tenho duas funções, duas autofunções, uma φ1 e uma φ2 desse problema, eu vou mostrar que essas autofunções são ortogonais, ou seja, o produto interno delas tem que dar zero, tá? Essa é a próxima parte. Tudo isso aqui para provar umas coisas que depois a gente vai usar no método. Aqui, o método ele depende dessas preliminares aqui, por quê? Porque a gente vai fazer algumas contas lá e as contas têm a ver com isso aqui, tá? Tem a ver com a gente poder fazer isso, porque a gente supor que o meu lambda é real e supor que as minhas autofunções são ortogonais, tá? Então vamos lá. Agora a prova, agora eu tenho que mostrar que duas autofunções são duas autofunções distintas são ortogonais, ou seja, o produto interno delas é zero. Tá? Então, ou seja, olha, então aqui, olha, eu vou pegar φ1 e φ2, porém são autofunções do problema meu lá em cima, né? Correspondente a autovalores distintos, tá? Lambda 1 e lambda 2. Então, φ1 e φ2 são ortogonais em relação a esse produto interno, tá? O produto interno que a gente definiu, ou seja, isso aqui dá zero, tá? E de fato a gente vai fazer isso agora. Vamos mostrar isso. Então, eu vou mostrar que o produto interno de φ1 com φ2 tem que dar zero. Ó, então vamos lá. Lambda φ1, lambda 1, φ1, produto interno com φ2 é igual a lambda 1, φ1, produto interno com φ2, tá? Usei a linearidade do produto interno. Só que isso aqui, a φ1 é a solução do meu problema 1.8. Então, isso aqui é menos φ, duas linhas, 1, produto interno com φ2, ok? Beleza, então agora a gente vai usar a definição do produto interno. Então, isso aqui, olha, o sinal vai para fora, né? Menos. Isso aqui é integral de 0 até L de φ1, duas linhas, de x, vezes φ2. φ2 aqui. E aí, isso aqui é, né, dessa forma, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Então, integrando por partes, a gente vai fazer a integração por partes. Isso aqui vai ser, eu vou tomar U como sendo φ1,
fio 1, duas linhas. Então, a minha U, a minha V, né? Minha DV, né? DV vai ser fio 1. Aí o V vai ser fio 1 lambda, fio 1 linha. E a minha fio 2 vai ser a U, tá? Então, lembra, vai ser UV, né? Então, vai ser φ1 linha vezes φ2 barra, calculado de 0 até L. Só que aí a gente usa o mesmo argumento que a gente fez ali em cima. Isso calculado de 0 até L, a hora que eu calcular φ1 linha, φ2 em L, como o φ2 satisfaz o problema lá em cima, φ2 é zero, então ele vai dar zero aqui lá. E como a φ2 também é zero no zero, também vai dar zero. Então, aquele pedaço integral que vai dar ali de menos φ1 linha com φ2 barra, isso calculado de 0 até L, isso daí vai ser... como que eu posso dizer para vocês? Isso vai ser zero, tá? E aí, então, só vai sobrar quem? Aí depois é a integral menos a integral de V du. Só que aqui, como tem um menos, vai ficar mais. Então, vai ficar a integral de V mais a integral de 0 até L de V du. Quem que é V? A V é φ1 linha, φ1 linha de x. E du é a derivada da φ2. A derivada da φ2 vai ser φ2 linhas barra. Bom, integro por partes novamente. Então, eu vou chamar aqui, olha, agora a minha dv de novo vai ser φ1 linha. E a V vai ser, e a U vai ser φ duas linhas, φ2 linha barra, tá? Fazendo as contas de novo, a gente vai dar zero o termo que vai ficar aí, vai dar zero o termo lá de, vai ser, como eu estou chamando a φ2 linha barra de U, e dv é φ1 linha x, então eu vou ficar ali com φ1, o V vai ser φ1, né? φ1 vezes φ duas linhas, né? φ2 linha barra, calculado de A até B, de 0 até L, isso vai dar zero, menos a integral de 0 até L de U dV, de V du. O du vai ser φ2 duas linhas barra, vezes a minha U, a minha V, tá? E o menos aqui é da forma. Aí, então, aqui, olha, isso aqui eu integrei duas vezes por partes. Aí eu cheguei nessa expressão aqui. Essa expressão é o produto interno de φ1 com menos φ2 linhas, tá? Mas φ2 linhas, o φ2 é a solução da minha equação lá também. φ2 é a solução da minha equação 1.8. Então, isso aqui é a mesma coisa que lambda, lambda 2, φ2, φ1. Passo para fora aqui, eu vou ficar com φ1, produto interno com φ2, tá? Olha, então eu tenho essa igualdade aqui. Se eu tenho essa igualdade, pessoal, eu passo para o outro lado aqui. Eu passo para o outro lado, eu vou ficar com... Como aqui tem φ1 e φ2, produto interno de φ1 com φ2, eu vou ficar com lambda 1, φ1 com φ2, produto interno, menos lambda 2, φ1 com φ2, produto interno. Tiro em evidência. A hora que eu ficar com tirar em evidência, eu vou ter lambda 1 menos lambda 2 vezes produto interno com φ1, φ2, igual a zero. Bom, como essas funções são, como meus autovalores são distintos, então lambda 1 menos lambda 2 é diferente de zero. Então, para isso ser zero, o que vai ter que ser zero é o produto interno de φ1 com φ2. Tá? Certinho, pessoal? Conseguir acompanhar? Logo, isso aqui é ortogonal, ou seja, o produto interno é zero, o de φ1 com φ2 é zero. Cássio, tudo bem? Alguma dúvida? Se quiser, a gente faz as contas na lousa. Se puder, que deu uma caída aqui de novo. Mas é só no finalzinho que caiu.
Qual parte que você perdeu? Na hora que você isolou o φ1 e o φ2. Ah, sim. Você chegou aqui, né? Nessa igualdade você chegou? Chegou. Então, agora você soma dos dois lados menos lambda 2 φ1 com φ2. Aí eu vou ficar com o quê? Lambda 1, produto interno com φ1, φ2, menos lambda 2, produto interno com φ1, φ2, igual a zero, tá? Tiro em evidência o lambda o φ1, produto interno com φ2. Então, eu vou ficar com lambda 1 menos lambda 2, produto interno com φ1 e φ2, tá? Caso você tá aí, que tá dando um negócio que tá má qualidade da rede aqui. Estou. Ah, tá. Então, eu fiquei com o produto interno lambda 1 menos, eu fiquei com lambda 1 menos lambda 2 vezes o produto interno de φ1 com φ2 igual a zero. Como lambda 1 é diferente de lambda 2, a diferença de lambda 1 por lambda 2 é diferente de zero. O que vai sobrar, então, o que vai restar para mim aqui é que a, a minha a minha única opção é que o produto interno de φ1 com φ2 seja zero, ou seja, isso que a gente queria, mas isso indica que φ1 com φ1 é ortogonal a φ2, tá? Certinho? Certinho. Beleza. Aqui. Tá feito isso. Vamos lá. Bom, a gente fez isso daí, pessoal. Então a gente mostrou aqui as duas ortogonais e mostrou que o meu lambda tem que ser um número real. E além disso, ele é positivo, tá? Aí, ah, bom, isso daqui é de EDO. Vamos lá, eu vou voltar agora, a gente vai para a lousa, porque agora eu preciso fazer essas contas aqui, porque eu acho que vocês vão ter que entender por que que chegou nisso, tá? Aqui ela deu um salto um pouquinho grande, mas supondo que todo mundo já fez EDO, né? Mas eu só vou relembrar para vocês. Aqui. Deixa eu abrir a lousa aqui. Eu vou tentar abrir a nossa aqui. Se não der certo, eu abro a outra do computador, tá? E a gente vai terminar. Provavelmente tem 20 minutos ainda. Vai ser exatamente nisso. Tá carregando aí, né? Isso. Todo mundo vendo aí? Tá carregando aqui ainda. Tá carregando? A luz já tá escrita? A lousa tá escrita. Eu tô apagando agora. Tá vendo eu apagar? Não. Tá lento assim. Eu acho que eu vou então. Eu vou dispensar ela. Deixa eu só dar um Ctrl S, um ESC aqui para tirar o. Tá muito. Quer dizer que tá muito lento aí. Deixa eu minimizar isso aqui. Eu vou abrir a outra que tem no computador aqui, que é mais fácil. Eu coloquei a outra, Cássio, para a gente ver aqui, né? Não sei se você está vendo, é uma branca, mas ainda a tela está carregando, hein?
que ela tem que aparecer linha. Certinho. Cássio e Alice, vocês estão vendo aí a lousa de novo? Sim. Vou dar uma limpada aqui. Só um instantinho. Ó, então vamos lá. Então, olha, depois que a gente fez tudo aquilo, eu vou ter que resolver esse problema aqui, Cássio. Se duas linhas, mais lambda, não vou colocar o x para não ficar ocupando muito, mas é isso aqui que eu vou ter que fazer, tá? E φ de zero, com a φ de L, igual a zero. Tá, eu vou ter que resolver isso. Tá bom? Φ de L aqui, não a zero, tá? Um instantinho. Se ele deixar eu apagar. Esperar só ela voltar. Ah, tá. Aqui apareceu para apagar. Tá meio lento, já vai, já, tá? Aqui é L. E de L tem que dar zero, tá? A gente tem que resolver esse problema. Bom, isso aqui, vocês lembram? Se você lembrar, cara, isso aqui é EDO, uma EDO de segunda ordem. Como que você resolve ela? Eu dei quando ela começa a travar assim. Vamos lá. Como que você resolve ela? Você pega o polinômio característico dela, né? Que é alfa ao quadrado mais lambda igual a zero. Bom, ele não quer deixar eu escrever. Vamos ver que tá lento isso aqui. Tá lento de dar raiva. Deixa eu ver o que está aberto aqui para fechar. Não atrapalha. Deixa eu fechar essa parte. Isso. Cinza muito pesado, ele fica fazendo essas coisas, né? Eu não estou conseguindo escrever mais, né? Porcaria, né? Travou. Vocês estão aí ainda? Eu estou. Eu vou fechar, tá? Vou fechar e vou abrir ela de novo para ver se dá certo. Ver se ela vai abrir. Ah, tá. Na outra não funciona, essa daqui não funciona, aí fica complicado, né? Tá carregando de novo. Ah, legal. Bom, apareceu para vocês aí, né?
Olha, então voltando, a gente tem que resolver esse problema de valor inicial aqui. Só que essa daí é uma equação de segunda ordem. Como que eu resolvo? Resolvo assim, ó, tiro o polinômio característico, né? Alfa ao quadrado mais lambda tem que ser igual a zero, tá? Lembrando que o lambda a gente já sabe que ele é positivo, tá? A gente mostrou lá. Então, o que o alfa vai dar aqui? O alfa vai ser igual a mais ou menos a raiz de lambda, tá? Bom, aqui é L, não é zero, tá? É só eu terminar de carregar ali, de limpar, que é L, tá? Então, aqui, Cássio, olha o que acontece. Então, as minhas soluções, elas são da seguinte forma, tá? A minha solução aqui, ela vai ser, eu vou chamar de φ1 de x vai ser igual a E isso aqui é mais ou menos I, né? Lembra, né? Porque ele é positivo, passou para lá, fica negativo, eu tiro a raiz aqui, vai dar mais ou menos I. Então, isso aqui vai ser I raiz de lambda x, φ2 x e I menos a raiz de lambda x, tá? Bom, vocês já fizeram variáveis complexas, isso aqui é exponencial complexa, isso aqui é a mesma coisa de cosseno de raiz de lambda x mais I seno da raiz de lambda x, tá? Aqui é cosseno da raiz de lambda x menos I seno da raiz de lambda x, tá? Porque eu não quero essas soluções, isso aqui são soluções complexas, lembra? Eu estou procurando soluções reais, autofunções reais. E eu vou usar isso, eu vou usar o artifício do seguinte, olha, se eu tenho dois números complexos, eu tenho um número complexo Z1 e um Z2, se eles pertencerem a C, então Z1 mais Z2 dividido por 2 é igual à parte real. Não, desculpa. Se eu tenho Z um número complexo da forma A mais BI, e aí eu faço Z1, Z menos Z barra, Z mais Z barra, dividido por 2, isso aqui eu estou conseguindo a parte real de Z. Isso aqui pertence aos reais, tá? E Z1, Z menos Z barra sobre 2, isso aqui é a parte 2i, isso aqui vai dar a parte imaginária de Z, tá? Isso aqui também é real, tá bom? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então a nossa solução, a nossa solução vai ser da seguinte forma. Eu vou pegar φ1 tio, né? Porque eu já chamei de φ1 de x, φ1x de x, ela vai ser a φ1 mais φ2 de x dividido por 2. A hora que eu pegar isso, eu vou pegar a parte real daqui. Mas quem que é a parte real? É a mesma, a gente está vendo, é o cosseno. Cosseno da raiz de lambda x, ok? E a φ2 linhas, 2 de x, é a φ1 menos de x menos φ2 de x
dividido por 2i, isso aqui também é solução, vai dar a minha seno. Olha, agora aqui eu estou subtraindo uma da outra, isso aqui vai dar o seno da raiz de lambda x. Ok? Certinho, pessoal? Cássio? Certinho. Ok. Aí eu vou aproveitar aqui e já fazer todas as contas que aí a gente chega lá. Então, olha, o que vai acontecer aqui? Aqui, então, a minha solução φ de x, ela é a combinação, a gente sabe que é a combinação linear dessas duas, né? Porque são as nossas duas funções LIs, né? As nossas soluções que são a LI. Formam a base do conjunto de todas as soluções desse problema, né? Então, aqui eu vou supor que a minha solução aqui é a cosseno da raiz de lambda x mais b seno da raiz de lambda x, certo? Essas aqui são as soluções. Essa aqui é uma solução geral da minha EDO. Agora eu vou impor a condição inicial. Olha, como φ de zero tem que ser igual a zero, então a φ, vou zero, zero aqui, isso aqui vai sobrar só quem? Ó? Seno de zero é zero, seno de zero é zero, viu, Cássio e Yani? Então, vai sobrar só o cosseno de zero, que é 1, vezes o A. Então, aqui vai dar A. Então, o A tem que ser zero, tá? Bom, o A tem que ser zero. Então, a minha solução, eu fiquei com a minha solução φ de x é igual a B seno de raiz de lambda x, tá? Agora, a minha φ no L tem que dar zero. Então, B seno de raiz de lambda L tem que dar zero. Bom, como a gente quer a solução não trivial, o B é diferente de zero. Como? Devemos ter B diferente de zero, porque se o B for zero, a gente já sabe qual é zero, se o B for zero, aqui é zero, não é. A gente não quer a solução trivial, a gente quer a solução que não é trivial. Então, como B é zero, a gente vai ter que seno da raiz de lambda L, isso é zero, tá? Mas isso aqui sendo zero, quer dizer que isso aqui é um múltiplo de π, né? Isso aqui é raiz de lambda. L é um cara da forma K, π, tá? E K pertencente aos... aqui a gente já pode colocar, aqui a gente não precisa, aqui poderia ser K aos inteiros, né? Mas como a função ímpar, a função seno é ímpar, a gente, no fundo, vai ser um reflexo, né? A gente vai obter, na verdade, para o K positivo, ele já vai cumprir vai pegar todas as soluções que a gente quer, né? Então, isso aqui, K pertencente aos naturais, tá? Aí, quem não... K pertencente aos naturais, claro, união com zero. Quem não acredita nos naturais tem o zero, né? O zero não é um número natural, segundo muitos, tá? Então, aqui o que a gente vai ter, gente, olha. Bom, se eu fiz isso, agora eu vou isolar o lambda. Então, isso aqui é verdade, né? Então, o raiz de lambda é igual a K π sobre L. Bom, mas eu quero lambda, o lambda tem que ser igual a
K quadrado, π quadrado, sobre L ao quadrado. Certinho? E aí, a nossa solução, a gente fica com a minha autofunção φ, x, ela é a P seno. Agora o raiz saiu daqui, então fica K quadrado, π quadrado sobre L ao quadrado, x, tá? Então, vamos voltar para os slides para a gente poder terminar, que faltam 5 minutos, né? Não vai precisar mais dela, deixa eu só abrir aqui, então. Então, voltando aqui, pessoal, só dar um Ctrl L. Olha, então, voltando aqui, tá vendo? Aqui ele obteve aquela solução que a gente fez aquela, impôs as condições iniciais, tá vendo? Fez as contas como eu tinha feito. Ela usou em vez de KN, mas tanto faz, tá? N ao quadrado. Então, as minhas soluções, elas vão ter que ser da forma... Ah, eu errei uma coisinha lá, mas é porque não era... Eu esqueci de tirar a raiz para quando eu substituir aqui, né? Isso aqui é raiz, então a raiz dá isso aqui. A raiz disso aqui, que vai ser nπ sobre lx. Então, essa daqui são as nossas autofunções. A gente pode tomar esse bzinho aqui, como ele é diferente de zero, a gente pode tomar ele como 1, tá? Só para não atrapalhar. Então, a minha autofunção φn de x é essa daqui. Tá? São as autofunções associadas. Note que os valores negativos de n não fornecem soluções diferentes, por a minha função é função. O seno é uma função ímpar, né? Ela satisfaz essas coisas. Foi exatamente o que eu disse para vocês. Tá? Os lambda n's aqui são os autovalores, tá? E eles são múltiplos. E as minhas φn são as autofunções, tá? Falta só resolver esse probleminha aqui, tá bom? E depois a gente para a próxima aula da semana que vem, né? Olha, falta apenas resolver DO 1.9, que é a psilinha, né? Só lembrar vocês quem que é essa aqui. A gente tem que resolver essa aqui, né? A gente já sabe quem é lambda, tá? A gente já determinou a lambda, então a gente só substitui nela. Resolver lá a psilinha. A solução dela vai dar isso aqui, menos alfa ao quadrado, lambda t. Só que a gente sabe quem é lambda, né? Essa aqui vai ser a solução geral. Como a gente já sabe como é a lambda, a gente só substitui o lambda aqui. O lambda é o alfa ao quadrado, n ao quadrado, sobre n ao quadrado. L ao quadrado, o alfa ao quadrado não, n ao quadrado, π quadrado sobre L quadrado. É o lambda. O alfa ao quadrado daqui, vezes t. Lembra que a gente queria que as nossas soluções fossem o produto das duas funções? Então, essa é a φ, é a autofunção φ, e essa aqui é a minha solução do meu problema lá, psi. Tá? Logo que a gente está procurando, então as soluções que a gente está procurando são as som. Lembra, aqui é uma UN. A gente quer somar tudo isso, porque a gente vai usar o princípio de superposição. Então, o de xt vai ser uma constante Bn, tá? Que vai ser a combinação linear delas, né? Bn, esse daqui, vezes esse aqui, que é os UNs, né? Para todo x aqui. Pessoal, isso aqui, na verdade, já é o princípio da série de Fourier, tá? Que a gente vai já começar a discutir daqui a pouco, nas próximas aulas, tá? E aí, se eu impuser a minha condição inicial, ou seja, para x no zero, para t igual a zero, o que acontece? Se eu colocar t igual a zero aqui, essa parcela aqui exponencial vai dar 1, vai sobrar só essa parcela aqui, olha. Então, colocando, impondo a condição inicial, eu vou ter que a f de x seja igual a isso aqui, tá? Porque isso aqui é u de x0, tá? Ou seja, aqui que a gente está pedindo, gente, é que a função f, então, o nosso problema já tem uma restrição.
A gente vai só ter solução para o nosso problema, desde que f seja de classe C1, pelo menos, né? De classe C1. E, mais ainda, ela tem que ser expandida, ela tem que ter a expansão dela sobre uma série, sobre essa série aqui, tá? Ela tem que poder ser expandida por essa série. E aí é onde que a gente vai... na próxima aula eu retomo, que tem que calcular o... Deixa eu ver se dá tempo, 11h20 já não dá mais tempo, tá? O próximo seria calcular quem que é esse BL aí, mas na próxima aula eu faço isso, tá bom? Pessoal, deixa eu perguntar, vocês têm 5 minutinhos? Aí eu termino esse e a gente já volta na próxima aula com coisa nova. Pode ser? Por mim, tudo bem. Ok. Então vamos terminar só. Então eu ponho a condição inicial e a F teria que ser escrita dessa forma aqui, tá? Então eu estou supondo, olha, eu estou supondo que a F, olha, exatamente, o método impõe que eu vou ter que ser a F tem que ser contínua e ela vai ter que ser expressa por uma série onde os termos são senos, tá? Ela tem que ser expandida por uma série de senos, tá? E depois ainda ver, analisar para ver se essa série converge ou não, né? Agora, o cálculo dos coeficientes lá, os BNs, tá? Ele é bem simples e como esses caras aqui, essas autofunções aqui são ortogonais, se o m é diferente do n, né? Ou seja, tem autovalores distintos, elas são ortogonais, então a gente vai ter o seguinte, olha, se eu fizer o produto escalar, então vou ver como calculo o Bn. Então eu vou pegar a f, essa f aqui expandida por isso, produto interno com φn. Bom, a f está escrita aqui, somatório, né, de coisa, a gente vai somar em m, né, para não misturar com n aqui. Essa soma aqui, como o meu produto interno é linear, isso aqui sai para fora, o Bn também sai porque ele é constante. E aqui fica o produto interno com φm com φn. Só que elas são ortogonais. Isso aqui vai dar zero para quase todo mundo. Só vai sobrar um cara que não é zero, quando m igual a n, tá? Então, por isso que dá isso. Ó, vai dar Bn, todo mundo é zero, menos quando o m é igual a n. Então, vai sobrar Bn aqui, para o interno de φn com φn. Lembrando quem que é esse produto interno, né? Vai ser a integral desse seno aqui, seno de 0 até L, do seno ao quadrado, nπx sobre L, tá? Bom, essa integral aqui, se vocês fizerem, ela vai dar L sobre 2, tá? Depois eu deixo para vocês. Isso aqui é simples, né? Vai dar L sobre 2, então vai dar Bn L sobre 2. Logo, quem que é Bn? O Bn é 2 sobre L, integral de 0 até L, da f de x, seno de nπx dx. E assim eu calculo esses coeficientes aqui para todo n, tá? E ele fica bem definido, tá? No próximo capítulo a gente vai discutir a convergência dessa série ou não, tá? Pessoal, alguma dúvida? Posso? Então, obrigado pelo... Desculpa ter passado o tempo, tá? Mas pelo menos deu para fazer esse método deu para fazer o método da separação de variáveis, tá? Ali para vocês verem como